governo, você acha que ele vai para qual lado? E ele disse que não foi pressão popular que fez com que a isenção fosse aprovada. Isso foi só uma questão de calendário. Ele não está querendo dar essa moral para o povão e muito menos está querendo admitir que cedeu à pressão. O que você acha desse comentário dele e qual que é a força dele hoje? Ele tem força política ou ele está na mão do Arthur Lira, da oposição? Como é que você acha que está a força política de algum modo? Comentário ruim dele, porque seria virtuoso se ele dissesse atendemos à pressão popular. Eu preferia que ele tivesse se colocado dessa forma, ainda mais sendo uma pauta justa socialmente, justa economicamente e que beneficia as famílias dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Mas aparentemente ele prefere ficar nas mãos do centrão e da extrema-direita. É uma pena, preferiu um presidente da casa mais disposto e disponível ao interesse da população brasileira e mais suscetível à pressão da sociedade civil. Hugo Mota, na minha opinião, vem com uma sequência de erros. Agora é curioso, quando ele se elegeu, não sei se vocês lembram, eu fui o candidato simbólico do PSOL à presidência da casa, não tinha ingenuidade nenhuma, a gente só não queria compor com o Hugo Mota e fazer um debate de país, um debate de parlamento, denunciei o orçamento secreto, que é uma anomalia, uma disfuncionalidade, algo bizarro que continua acontecendo. São 55 bilhões de reais por emenda parlamentar todo ano. Isso em si já é absurdo. E boa parte desse valor até hoje, sem transparência. Mas, enfim, quando ele foi candidato, eu achei aquilo muito curioso, porque ele tinha apoio do PL, da extrema-direita bolsonarista e buscou também apoio da base aliada do governo e até mesmo do próprio PT. Bem, como você ganha uma eleição assim? O Lira até conseguiu, e por meio da sua influência política e da execução das emendas, ele se tornou super poderoso. Mas as conjunturas vão se atualizando. Então, para a base aliada do governo, o Hugo Mota dizia, não vou pautar a anistia. E para os bolsonaristas ele dizia, vou pautar a anistia. Então ele já se elege com um tema super sensível e atual, dizendo duas coisas diferentes para dois grupos diferentes. Então, na minha opinião, já era uma presidência muito fadada à instabilidade, à contradição permanente e sem muito trunfo na manga para se manter. E depois ele começou numa oscilação meio óbvia, ora para cá, ora para lá, se desgastando com todo mundo, se desgastando com a imprensa, se desgastando com a sociedade, se desgastando com o governo, se desgastando com a oposição. E depois, na minha opinião, Noblar, quando teve aquela ocupação da mesa diretora, e ele negocia e negocia para voltar ali. E tem um momento que eu considero impressionante. Ele tem dificuldade de sentar na mesa, sentar na cadeira. Vocês lembram desse momento? Que mesmo com tudo pactuado, negociado, ele vem, chega no plenário e tem aquela cena constrangedora que os bolsonaristas não deixavam ele entrar. Ele finalmente senta e depois que ele senta, ele faz uma fala extremamente blasé, qualquer coisa, uma fala constrangida e constrangedora, e a fotografia desse momento, se vocês forem lembrar, ao lado dele, ao lado direito, ao lado esquerdo e atrás, os bolsonaristas que o boicotaram, que o constrangeram, que ocuparam a mesa diretora, estavam ali. Então, enquanto ele falava, eu acho que vocês estão mostrando, ele sequer pediu para que as pessoas que tinham acabado de sacaneá-lo se retirassem. Isso é um atestado de fraqueza política, porque você é boicotado, constrangido, você quase que pede, pelo amor de Deus, para retomar o seu lugar. Quando você retoma o seu lugar, a fotografia é você e os seus boicotadores do lado e atrás. E o seu discurso é um discurso blasé e qualquer coisa. Então, e tudo isso só foi possível pela intervenção de Arthur Lira. Então, sinceramente, nesse momento, eu acho que o café dele permanece gelado, com pouca incidência política, de fato, definitivamente.
Claro, e que agora ele tenta uma agenda mais positiva, mas não dá para saber para onde ele vai. Óbvio, a política é dinâmica, óbvio, ele pode se recompor, mas o retrato do momento, na minha compreensão, é de uma presidência ainda frágil e com um protagonismo de bastidor do ex-presidente Arthur Lira. Isso por decisões equivocadas do próprio Hugo Mota. O Guga, sobre isso, só para reforçar, né? O Arthur Lira agora ficou numa posição muito confortável, porque quando o deputado Henrique Vieira menciona essa presença do Lira, né? Vamos nos lembrar que na eleição do Mota, aquilo a gente não pode dizer que foi uma eleição, porque o Mota jamais teria aquela quantidade de votos, né? claro, Aquilo houve uma transferência de votos, fruto de um acordo, claro. que era mesmo a mesma agenda, o mesmo acordo que o Lira tinha assumido aqueles anos todos. Então foi uma transferência. E agora a gente viu que o Hugo Mota sequer tem a envergadura para dentro desse script, né? Ele se movimentar de uma maneira pelo menos altiva, né? O Lira vai se reforçando porque vai ficando, ele não sofre o desgaste, quem sofre o desgaste é o Mota, ele vem com certa a coisa, né? Então, assim, para lembrar que existem momentos na política, o Vieira vai concordar com isso, que a natureza daquele que está no comando, a capacidade de liderança dele, assim, a força moral, é capaz de produzir grandes saídas, né? Me lembro aqui que o Vieira vai lembrar também que o Antônio Carlos Magalhães, lá ainda quando o Sarney e o Tancredo estavam, o Tancredo ainda disputando a eleição com o Maluf, o brigadeiro Délio Jardim de Matos é, deu uma declaração violenta, pressionando os aliados do PFL a votar no Maluf, né? E o Antônio Carlos Magalhães, dizendo que era o voto anticorrupção. O Antônio Carlos Magalhães, lá da Bahia, deu uma entrevista desancando com Délio Jardim de Matos e ele calou a boca e o roteiro da Frente Liberal prosseguiu. Na época do Severino Cavalcante como presidente da Câmara, foi um discurso do Fernando Gabeira, no plenário, 3 minutos, que deflagrou o processo de queda do Severino. Quer dizer, ali foi a força moral. Ele do plenário dizendo que o Severino, dizendo a ele, Severino, sentado na cadeira, que ele não tinha condições morais de estar ocupando aquela cadeira e precisava renunciar. E que ele não conseguiria se sustentar ali, daquele momento em diante. E aconteceu, quer dizer, essa força moral que um político tem, eu citei dois exemplos apenas, né? Essa força de liderança, você não vê, obviamente, no Mota e não verá, mas também está faltando aqui e ali quem faça isso em certos momentos, né? Porque é só isso que vai devolver o mínimo de equilíbrio e de altivez à Câmara, né? Essa PEC da blindagem, ela já foi tentada antes, você lembra, né, Henrique? Numa noite aí, ser mais nem menos, na calada da noite, enfiaram uma versão dessa PEC da blindagem pelas mãos da filha do Eduardo Cunha, que eu esqueci o nome dela agora, mas ela tem Dani lá, Cunha, Dani Cunha. Dani Cunha, que era autora do projeto, mas que na verdade o pai estava todo dia no gabinete dela articulando aquilo, né? Então exercendo o mandato indiretamente. Então não foi a primeira vez que tentaram, isso já vem lá de trás. E quando a gente olha esse projeto do imposto de renda, agora, vamos lembrar que ele está defasado em quatro, na verdade isso é uma correção, ele É. está defasado em 4 ou 5 anos. Então é de se perguntar o que que se fez na Câmara nesses 4 ou 5 anos. Esse tipo de coisa, liderado por uma extrema-direita absolutamente já no estágio de delírio, porque a PEC da blindagem conjugada com a da anistia significa perdão para trás, pelo que foi feito, e perdão para frente pelos crimes que vierem a fazer ainda. Isso é um disparate absurdo.